Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Cumprimenta o Silene, é uma alegria estarmos mais um domingo juntos, nesse friozinho, né? Setembro com friozinho, mas agradável. Vamos pedir para a nossa querida Jane cumprimentar os ouvintes. Nossos queridos ouvintes, nosso bom dia, desejando a todos um domingo de muita paz. Como primeiro instante do nosso programa, vamos ouvir a mensagem do Momento.com. A melhor oração. Conta-se que um religioso viajava de navio quando observou que um camponês falava aos demais passageiros. Ele apontava para uma ilhota à frente, dizendo que lá moravam 3 eremitas. O religioso ficou curioso por conhecê-los e insistiu junto ao capitão para que baixasse um barco que o conduzisse até a ilha. Quando chegou, os 3 eremitas se curvaram diante dele em sinal de respeito. O primeiro deles era alto e vestia somente uma tanga. O segundo, um pouco mais baixo, uma túnica bastante gasta. E o terceiro, mais idoso, curvado, usava uma velha batina. O sacerdote lhes perguntou como eles oravam a Deus. Ao que o mais velho respondeu: Nós não sabemos senão erguer os olhos ao céu e dizer: Senhor, nós somos 3, tende piedade de nós. Então falou o religioso: Prestem atenção que vou lhes ensinar. E passou a explicar aos 3 atentos ouvintes as palavras que deveriam dizer: Pai Nosso. Assim, foi frase a frase dita e repetida muitas e muitas vezes. O religioso incansável não os largou até que conseguiu que eles memorizassem toda a oração. Escurecia. A lua começava a despontar sobre as águas quando o sacerdote se levantou para retornar ao navio. Eles ficaram na praia de mãos dadas, repetindo alto a divina oração a 3 vozes. O navio levantou âncora e seguiu adiante. Aos poucos, os eremitas e a ilhota desapareceram na distância e ficou somente o mar brincando à luz do luar. Todos no navio foram dormir, menos o sacerdote, que ficou pensando na alegria dos eremitas por terem aprendido a orar a Deus corretamente. De repente, ele percebeu algo brilhante e esbranquiçado numa coluna sobre as ondas. Notou que alguma coisa corria tentando alcançar o navio. Não parecia barco nem peixe. Parecia um ser humano grande. Meu Deus! Os eremitas estão correndo atrás do navio em pleno mar como se fosse solo seco. Os passageiros despertaram. O capitão deu ordens para que o navio parasse. Quando os 3 alcançaram a embarcação, aproximaram-se da borda, levantaram a cabeça e a uma só voz falaram: Servo de Deus, nós esquecemos. Enquanto estávamos recitando, lembrávamos. Mas ao parar de recitar por um momento, escapou-nos uma palavra, e daí esquecemos tudo. Ensine-nos de novo. O religioso se inclinou para eles e, emocionado, respondeu: Santos eremitas, a sua oração chega a Deus, e não sou eu que devo ensiná-los. Orem vocês por mim. E se ajoelhou diante deles. Os eremitas deram meia volta e retornaram andando sobre o mar. Uma aura de luz ficou brilhando até o amanhecer, na direção para onde se dirigiram. A oração é o sussurro espontâneo da alma ao seu Criador. É o diálogo do filho ao Pai generoso e bom. E como toda a fala entre um pai e seu filho,
Não há necessidade de palavras especiais, ensaiadas ou decoradas. O pai se dispõe a ouvir, e o filho fala. Depois, o filho se cala, e o pai lhe segreda ao coração a melhor sugestão para resolver a sua dificuldade, ou simplesmente o estreita ao peito, dizendo do seu grande amor, e lhe segreda: não tema, meu filho, estou sempre ao seu lado. Amo você. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Lindo, né? A gente tem sobre esse assunto, vamos iniciar no livro Consolador. É um livro de perguntas e respostas, né? Emmanuel responde, a psicografia do Chico. E sobre essa frase de Jesus: e tudo o que pedirdes ao Pai na oração, crendo, o recebereis. Marcos 11, 24. Aí, nessa questão, a pergunta é: esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? A resposta de Emmanuel diz o seguinte: o seja feita a vossa vontade da oração comum constitui o nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, mais conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual para a sabedoria e o amor. Quer dizer, o progresso nosso é desenvolver a sabedoria e o amor, encontrando assim a felicidade, tá? O que o homem não deve esquecer, continua Emmanuel, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho, da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Então, quando eu faço algo com alegria no coração, é uma prece, porque você está ligado aos benfeitores espirituais. Quando eu faço uma conversa edificante com um companheiro da estrada, eu estou fazendo uma prece, chamando, né, os espíritos, estou ligada com a espiritualidade superior. Então, a gente precisa analisar as nossas ações, os nossos momentos, os nossos pensamentos, para que a gente possa estar sempre, sempre ligados às forças do bem. A oração é a força de Deus para superar os entraves da vida. Todos nós temos os momentos difíceis na nossa vida, principalmente nos dias de hoje, porque estamos numa fase de transição. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no que pensamos, no que falamos, né? E não ficar com raiva de Deus, porque as coisas que nós temos, nós estamos no lugar certo, casado com a pessoa certa, ou solteiro, trabalhando com os amigos que às vezes a gente não gosta, mas é o lugar certo para a gente trabalhar, porque temos que nos harmonizar, temos que aprender a perdoar. Temos que fazer um trabalho nosso, dentro do nosso coração, para que a gente possa fazer, que nem falou a historinha. A historinha deve ser, assim, uma fábula, né? Mas é uma fábula que explica para nós aquilo que nós precisamos, né? A oração é a força de Deus em nós. A gente vê essa historinha, os 3 eremitas levantavam os olhos ao céu e pediam: Senhor, somos 3, tem piedade de nós. Curtinho, mas de coração. É como dizia o nosso querido Hugo Gonçalves, que já desencarnou há alguns anos, o nosso paizinho lá de Cambé, que o São Benedito, né,
que era um preto velho, levantava os olhos aos céus e a prece dele era assim: Senhor, nego velho tá aqui. Quer dizer, não precisava mais nada, só acreditando, né? Aí nós temos aqui no Livro dos Espíritos, a questão 658, para quem não sabe, né, que ouve o nosso programa pela primeira vez, esse livro foi compilado por Allan Kardec. O Espiritismo é uma doutrina que tem como data assim, oficial de lançamento 18 de abril de 1857. Então, nós sempre reprisamos que quem fala que o Moisés proibiu o espiritismo está enganado, porque ele foi criado em 1857 e Moisés foi 1.500 anos antes de Jesus, né? Aí, na questão 658, Allan Kardec pergunta assim: a prece é agradável a Deus? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. É o caso dos velhinhos lá, dos 3 eremitas da historinha. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade, que nem é o caso do publicano citado no Evangelho, não é? Que havia um fariseu que sempre estava muito bem vestido, fazia suas preces em público, e o pobre do publicano, que era o cobrador de impostos, que tinha dinheiro, mas que sempre era rejeitado por causa da sua profissão. Aí foram ambos orar. O fariseu dizia assim: Senhor, eu tenho mais do que esse publicano aí que é pecador. Olha por mim, Senhor, condenando o outro, né? Mostrando que orgulho e vaidade. O publicano batia no peito e dizia que ele não tinha nada, né? Senhor, olha por mim, que sou um pecador. Então, esse fazia com humildade. Na época dessa pandemia, no auge da pandemia, graças a Deus agora arrefecida, nós víamos relatos, ouvíamos pessoas nos contando verdadeiros exemplos de fé. O que a oração faz, né? E aí a gente ouve que a oração do justo pode muito quando ele pede. Nós temos até o relato da filha de uma amiga nossa, jovem ainda, 28 anos mais ou menos na época, foi internada com Covid. Estava com muita falta de ar e estava na Santa Casa, lá em Cambé, morrendo de medo de ser entubada. Aí toda vez que os médicos chegavam para ela e falavam que ela é católica, fervorosa, os médicos chegavam dizendo a ela que não tinha jeito, que ela ia ter que entubar. Ela, pelo amor de Deus, não me entuba não. Agarrava uma estátua da Nossa Senhora que tinha lá na enfermaria do hospital e começava a orar, pedindo socorro. Melhorava. Eles não entubaram. Foram umas 3, 4 vezes que aconteceu isso. Ela escapou da intubação e depois acabou tendo alta do hospital. Quantos relatos parecidos com esse nós ouvimos de diversas religiões, que oravam, pedindo pelo amor de Deus não serem entubados e não eram. Alguma coisa acontecia, né, que melhorava. É a fé que transporta as montanhas, a oração sincera. Aí nós temos na questão 659 uma outra pergunta de Kardec, que ele pergunta assim: qual que é o caráter geral da prece?
E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Quer dizer, você não precisa fazer as 3 coisas numa prece só, né? Mas as 3 coisas, elas podem estar numa oração. Você pode louvar, quer dizer, levantar o seu pensamento a Deus, louvando o seu amor, a sua inteligência total, né? A sua criação incessante, a vida, a beleza da vida, o amor de Deus. Isso é louvar. Aí pedir, né? Pedir quando você solicita uma prece por você, por alguém, pela humanidade, e agradecer. Às vezes você pode fazer as 3 coisas numa prece só, né? Você pode levantar os olhos, agradecendo o amor infinito de Deus, pedir alguma coisa e agradecer de antemão, né? Foi isso que Jesus fez. Quando ele foi levantar Lázaro do túmulo depois da morte, antes dele chamar o Lázaro, né, que ele pediu para tirar a pedra do lugar, ele levantou os olhos e agradeceu o Senhor, agradeceu e louvou, e falou: Senhor, que sempre me ouve, uma vez mais mostra o seu poder, Senhor, para que o Filho do Homem possa ser engrandecido pela sua obra. Ele já fez o louvor, fez o pedido e já agradeceu, tudo numa prece só, pequenininha. Aí ele chamou o Lázaro e o Lázaro saiu para fora, né? Todo mundo conhece essa história. Tem um trechinho, um finalzinho, no livro O Espírito da Verdade, que é na página 41, quando André Luiz coloca a ação da prece, o finalzinho ele fala assim: auxilie o quanto puder, faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Olha que bonito. Que bonito mesmo, né? Então, quer dizer que, veja, às vezes você fala assim: Deus não me escuta, né? Não adianta eu rezar, porque Deus não me escuta. Agora, o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. As coisas de Deus, né, que a gente pede, muitas vezes, você já pediu força? Você pediu coragem? É isso daí que você vai receber, a força e a coragem para superar os entraves da vida, as vicissitudes, como está no Evangelho da vida. Mas é você que tem que trabalhar pela sua melhora. Ninguém conquista nada sem trabalho. Ninguém, mesmo as coisas materiais, você conquista, mas elas não são suas. Você vai deixar tudinho aí para os seus herdeiros, para aqueles que ficarem, né? Para aqueles que você deixou as suas riquezas, mas você não vai levar nem o seu corpo físico. Né? Então fica tudo aí. Às vezes a gente luta a vida inteira para conseguir uma coisa na vida material. E aí, como é que ficou? Os tesouros que a traça não rói, a ferrugem não corrói. É lógico que a gente, quando a gente tem, por exemplo, tem assim a possibilidade, a facilidade de ser um grande empresário, de ter funcionários, isso também é uma ajuda, porque você está dando trabalho para a família, para o homem sustentar a família dele e tudo. Então isso é uma ajuda. Às vezes, eu queria ser que nem o Chico Xavier, né? Ter aquelas mediunidades do Chico. Mas você vai aguentar fazer o que ele fazia? Leia a primeira história dele. Ele não teve facilidades, ele teve todo tipo de doença física e ele lutou contra tudo. Ele foi um exemplo, que nem Jesus, um exemplo. Foi sempre, vamos dizer,
agredido moralmente, né? Falaram mal dele, tudo. Mas ele foi em frente. Ele não era assim, então ele não ficava com raiva de ninguém. A primeira coisa que a gente faz, o que é? Xingar na mesma altura, responder na mesma altura. E isso é errado. Para um espírito estar em evolução, a espiritualidade nos ensina que nós devemos lutar. Como que eu vou lutar? Com amor. Mostrar que Deus é amor para tudo que a gente faz na vida. A capacidade de amar é o objetivo da oração, né, Jane? Da nossa vida aqui na Terra, o amor. Nós já tivemos ocasião de comentar aqui, e só repetimos agora de novo, que é o assunto, que lá nos Estados Unidos eles provaram a eficácia da prece, né? Aqui no Brasil a gente é de praticar, lá eles provam cientificamente, né? Eles pegaram lá grupos de orações e pegavam os pacientes graves que estavam internados nos hospitais e, para não dizer que existia o fator emocional, tipo assim, não, vou orar por aquele que é meu amigo ou é meu parente, eles punham para esses grupos orarem por pessoas que eles não conheciam, porque eles queriam testar se a prece tinha eficácia. Aí passavam os nomes, a enfermaria, aonde estava internado, o número do quarto, etc. E essas pessoas, esses grupos de orações, oravam por eles. E eles foram vendo que as pessoas que recebiam as orações, elas tinham alta mais depressa. Pacientes que estavam internados em estado grave, até na UTI, acabava sarando mais depressa do que o outro que estava melhor. Então, eles foram confirmando que a oração verdadeiramente alcança aquele por quem se ora. Aí nós temos diversos grupos, a Silene também está sempre orando. Nosso grupo lá do nosso centro espírita, o Alvorada Nova, todo dia tem alguém pedindo assim, oh, pessoal, tem um fulano aqui assim, que está precisando de oração, tem um amigo meu que está internado, tem não sei quem, por favor, orações. Aí todo mundo começa a orar, passa uma semana, a pessoa melhorou, obrigado, gente. É verdade, assim o tempo inteiro, verdade, né? Então, todo mundo tem essa experiência, de todas as religiões, porque quando nós estudamos o valor da prece, as orações, não fala que é dessa ou daquela religião, fala que é de coração, que o pedido é atendido por Deus. E quando o homem é justo, ele vale muito, né, o pedido dele. Ô Jane, tem gente, por exemplo, que fala que a gente não deve rezar pelos mortos, e outros perguntam, eu devo rezar pelos mortos? No livro O Céu e o Inferno, que é também um livro da codificação, um livro de Allan Kardec, na página 346, no capítulo 6 da segunda parte, estudando os criminosos arrependidos, tem um criminoso, Jacques Latour, que se apresentou em 13 de setembro de 1864 em Bruxelas, numa reunião íntima que Kardec estava presente. E ele falou, ninguém evocou, ninguém conhecia ele. E ele evocou, né? E o médium, de repente, começou a falar que nem ele estava meio arisco, né? Meio nervoso, porque ele já tinha ido a outros lugares e o pessoal não recebia ele com carinho, com nada. Então, o Kardec antecipou e falou assim para ele, que motivo vos levou a manifestar-vos aqui, de preferência a outro lugar, quando não vos evocamos? Aí ele fala assim, que é o que nós fazemos, tá? Vi que almas compassivas teríeis piedade de mim, ao passo que outros me evocam mais por curiosidade do que por caridade. Olha só que coisa bonita. Então, ele sentiu que o clima ali era diferente. A gente sente quando a gente entra numa casa, quando está um clima calmo, tranquilo, e quando está, né, meio oriçado lá, né?
E aí ele começou a dar vários testemunhos, conversou bastante com eles, né? E no final, na quarta vez que ele se manifestou, que depois acho que ligaram para Kardec, ele falou assim: sofro muito, mas parece-me que os sofrimentos diminuíram. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua pouco a pouco, porque aqui a gente, quando faz um tratamento, você vai indo, né, vai indo devagar, no fim você sara, né? Ele fala: não, no mundo dos espíritos não é assim. O que eu depreendo é que as vossas preces salutares me aumentaram as forças, de modo que, pelas mesmas dores, com mais resignação, eu menos sofro. Olha que bonito esse testemunho. Nós entendemos que são dores morais, pela lógico, culpa que ele carregava, né, gente? Ele tinha... eu não sei se ele trabalhava na guilhotina, eu não sei, ele fala assim... Não fala claramente, né, mas ele faz comparação que a dor dele, a dor moral, era pior do que a da guilhotina, que a guilhotina cortava, né, era rápido. E ele fala que não, que ele agora estava muito tempo, né, sofrendo. Aí a gente vê, né, como é importante a prece. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis na Terra, tanta gente sofrendo. Parece que o sofrimento está batendo à porta de todos, de um modo ou de outro, não é? Quando não é numa situação moral, sofrimento moral, é sofrimento físico, é sofrimento econômico, sempre tem alguma coisa acontecendo. Então nós temos que nos fortalecer com a oração. Nós estamos vendo aumentado intensamente o número de suicídios, o que é uma lástima. Pessoas que estão desistindo. Será que se elas orassem com mais fervor, que talvez seja o que falta, porque não acreditam que a vida continua, né? Porque acham que vai acabar tudo. Se orassem, teriam forças para suportarem. Lá no mundo espiritual está relatado no livro Memórias de um Suicida que existem painéis energéticos, painéis de luz que ficam nos corredores dos espíritos que foram socorridos lá no Hospital Maria de Nazaré, na Cidade Esperança, que é um local onde eles acolhem e socorrem esses que estão no mais profundo sofrimento e dor. E ali diz que quando alguém ora por um deles, que diz que é uma coisa rara, talvez agora o mundo bem melhor, as pessoas mais solidárias, isso esteja aumentando. Mas diz que lá, quando alguém ora por eles, acende-se um painel. Quando a prece é sincera e com fervor, aparece a pessoa orando aqui da terra para lá. E que isso beneficia todos eles que estão ali naquela ala, porque são muito esquecidos, né? Nós temos aqui do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, uma página intitulada No Culto à Prece. E começa com uma situação que está no Atos, capítulo 4, versículo 31, dizendo assim: E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí vem o comentário de Emmanuel: Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia.
Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascese. Olha que bonito. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe, para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita. Não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Lindo, né? Ô, Jane, sobre a prece tem um estudo também no livro O Espírito do Cristianismo, de Cair Barchutel, na página 89. E ele diz o seguinte: a prece, eu achei tão bonito isso aqui, parece uma poesia. A prece é um brado da alma que estabelece colóquio com os poderes superiores e irradia os seus anelos pelo espaço infinito que é o seio de Deus. Bonito mesmo, né? A poesia. A prece não está nos lábios, mas no coração. Não é uma ação corporal, mas espiritual. Não tem fórmulas, nem horas, nem lugares. Está fora do tempo e do espaço. O valor da prece não está no número e na beleza das palavras, mas na intenção de quem ora. Tá? Então ele diz assim, que antes da conscientização como o espírito eterno que somos, a prece sai dos lábios. Os valores sociais, materiais, sobrepujam os valores espirituais. Eu estou aqui, não tenho religião, não tenho nada, então a prece, quando tem que falar com Deus, eu falo, mas eu quero o quê? Meu emprego, minha coisa, eu quero um carro, quero uma casa, as coisas materiais. Então ele coloca assim, a lei natural que nos dirige e governa, sabe a providência divina, nos acorda para rumos redentores de ascensão moral, que é a nossa meta. Para isso nascemos, para a evolução, para o crescimento moral. Então, quando a gente começa a entender que nós não somos só carne e osso, que somos espíritos eternos, nós começamos a dar valor também às coisas morais, dar valor ao ensinamento do Senhor, a dar valor nos tesouros que a traça não rói, a ferrugem não corrói, dar valor a esquecer o nosso egoísmo, a mudar esse egoísmo, começamos a olhar aquele que está ao nosso lado, se a gente pode ajudar, não é? Isso não é também numa encarnação, são em várias, né? A gente tem errado, não é que tem errado, é que nós começamos agora a despertar para a verdadeira, né? Vamos dizer, o verdadeiro objetivo da nossa encarnação.
Porque eu não vou saber perdoar se eu não estiver em sociedade. Se eu sou um eremita, estou lá longe, não vou, né? Não vou saber perdoar. Tá tudo bem e tal. Quando vem alguém me visitar, uma alegria, no segundo dia já estou cheio e falo, ele vai embora. Não é assim que acontece? É assim. Acontece quando a gente vai de férias. Ai, primeiro dia é uma maravilha, você presta atenção em tudo. Segundo dia, depois de uma semana, você está com saudade da tua cama, está com saudade da tua rotina. Então é bem assim, por quê? Porque é assim a vida, né? A gente é eterno e satisfeito de tudo, né? Mas o Karl Barchuti, nessa questão, na conclusão do livro dele, do livro O Espírito do Cristianismo, ele relembra a Paulo, o doutrinador dos gentios, quando diz: o primeiro homem apareceu em alma vivente, impossível de traduzir os desígnios divinos. E o último homem apareceu em espírito vivificante, que compreende a sua destinação e luta pelo seu progresso e o progresso dos seus irmãos em Deus. Estamos inseridos num contexto de vida em que seremos levados a refletir sobre os nossos atos, palavras, enfim, qual o produto positivo da nossa estada na Terra. É esse daí o objetivo nosso, prestar atenção. Que benefícios espalhei para aqueles que Deus colocou ao meu lado? Que frutos de fé, esperança, caridade colhi dessa árvore da vida para distribuir em nome do Senhor, que eu acredito e conheço os seus ensinamentos? Eu sou realmente feliz? Aí ele conta uma historinha que eu achei muito interessante, uma história fictícia que encerra um grande ensinamento moral. Ele diz assim: um jovem andava por um caminho e encontrou uma pedra muito bonita, com um brilho especial de luminosidade que lhe chamou a atenção. Não resistindo, pegou a pedra e levou para casa. A pedra pertencia à fada da felicidade, que a havia perdido. Ao saber que a pedra estava com o jovem e, como este era muito pobre, resolveu ajudá-lo. À noite apareceu ao jovem em sonho e lhe disse que ele poderia fazer 2 pedidos relativos à saúde e à alegria àquela pedra, que seriam concedidos, mas esses pedidos teriam efeito só aos semelhantes, alguém que ele conhecesse. Ao acordar, se lembrou exatamente do sonho, mas como os pedidos não eram para ele, e sim para os outros, ele guardou a pedra numa gaveta e esqueceu dela. A vida passou e agora ele, no final, velho e doente, remexendo na gaveta, encontrou a pedra e pensou: vou usá-la, pelo menos vou ajudar alguém. Se lembrou de uma senhora vizinha que passou a vida muito doente. Pegou a pedra e solicitou à fada a cura dessa vizinha, e o pedido se concretizou. Depois, pensou em outra pessoa, uma mãe pobre, cujo filho tinha partido há alguns anos em busca de emprego, uma vida melhor, e não tinha sabido mais nada da vida dele. A fada ajudou e, depois de uns dias, ela recebeu uma carta do filho que iria buscá-la para morar com ele. Depois desses 2 pedidos concretizados, ele sonhou novamente com a fada, que avisou que agora sim ele poderia fazer 2 pedidos para ele. Demorou tanto tempo. Não tinha mais o que fazer para pedir, né? Então, veja, a gente é assim. A gente acorda para a realidade da vida só quando o mar bate nas costas da gente. Gente, eu tenho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo uma página de Santo Agostinho que é belíssima sobre a prece. A aventura da prece, ou seja, a alegria da prece, é lindíssima. De Santo Agostinho, Paris, 1861, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde, todos vós que desejais crer, acorrem os espíritos celestes
e vem anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria, então, marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa ventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a, e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Sabe, Janina, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, quando Kardec estuda a eficácia da prece, muitas vezes a gente acha que a pessoa é ateia, ela não tem religião, mas a gente esquece que ela é filha de Deus. E todos nós somos filhos, sendo filhos de Deus, nós recebemos o amparo e a proteção do plano espiritual, né? Ele conhece mais do que a gente. Então, Kardec, para dar um exemplo disso, ele conta uma historinha nessa eficácia da prece. Ele diz assim que um homem está morrendo de sede, está num deserto, não tem água para nada, tal. Chegou numa bifurcação da estrada, ele cai por terra, não sabe que lado ir, se vai pela esquerda, se vai pela direita. Aí ele roga a providência divina, mesmo sendo ateu, você está numa problemática dessas, você roga a providência divina. Aí ele roga a providência divina e de repente dá um estalo. Ele falou, vou por esse lado aqui, né? Então escolhe o lado lá que ele achou que deveria ser e vai para o final do caminho e ele encontra então um riozinho, um ribeirãozinho lá. E ele fica todo feliz, né? Corre, quando ele vê o ribeirão, ele corre, né? Para se dessedentar-se. Aí, o que acontece? Se ele é religioso, se ele acredita em Deus, ele vai falar assim, Senhor, eu agradeço imensamente a inspiração que me destes para escolher o lado certo para vir até aqui. Mas se ele é ateu, se ele não acredita em nada, né? Não tanto ateu, mas uma hora dessa a gente é ateu, mas Deus
Deus me abençoe. E aí ele fala assim, puxa, mas que sorte eu tive. Não escolher o outro lado, escolher esse aqui. Nossa, mas que beleza. Acertei, né? Acertei na loteria. Então, veja bem, todos dois, né, todas as pessoas têm na vida o que ele quer. Ele pede a Deus o que ele quer, mas ele vai receber, porque só Deus só nos dá o que nós precisamos para a evolução. Então, quando eu falo assim, não sei como é que eu fui casar com esse homem, não sei como é que eu fui casar com essa mulher, não tem jeito. A gente vem com uma programação reencarnatória para essa evolução. Tem que agradecer a Deus se a gente tem um pai e uma mãe que nos ensinam a rezar, que nos ensinam a conhecer Deus desde pequenininho. Às vezes a gente vê as crianças rezando o Pai Nosso, tudo não sabem nem falar direito, mas estão ali desde pequenininha, já ensinando, já aprendendo que existe um poder maior, um poder que a gente não vê, mas a gente sente. Vamos trabalhar para sentir esse poder de Deus. Como que trabalhar? Através da oração, através das boas ações. Quando a gente faz uma boa ação, a gente fica alegre lá no fundo do coração. Ninguém falou obrigado, ninguém falou nada, mas a gente fica alegre. Eu vejo a alegria do pessoal lá no centro, Jane, que todo sábado, você também faz na sua casa lá no Alvorada, a alegria que invade o coração das pessoas quando estão fazendo as sacolas, quando estão separando, estão cantando lá embaixo, separando as verduras que estão boas daquelas que não pode levar, porque não perde nada, até os porcos se beneficiam, né, do que sobra. Então a gente vê que invade uma alegria no coração. Quer coisa melhor do que fazer sopa? Aqueles que distribuem comida durante a noite, um lanche. Mas é uma alegria fazer a sopa, fazer esses lanches, né? Então, é usar a nossa vida com algo realmente. Isso daí é uma prece, gente. Vai favorecer alguém, você está ali ligado a Deus. Você não está com essa segunda intenção de ser ajudado por Deus. Você está pelo simples fato de socorrer alguém em necessidade naquele momento. É a coisa mais deliciosa na vida de fazer, tá? Não dá pra gente, quando a gente faz um negócio desse, quem fez, eu acho que todo mundo já chegou num ponto de fazer, mesmo entre aqueles que a gente ama ou aqueles que a gente não conhece, né? Que não temos tanta assim, conhece, mas só de vista, não participamos. Então a gente já sentiu a resposta de Deus no nosso coração. Né, Jane? É isso mesmo. E nesse momento da Terra, em que a fraternidade ela está aumentando, graças a Deus, esse Covid aí alastrou a solidariedade, a fraternidade em lugares que a gente nem imaginava, entre pessoas que nem imaginávamos. Cresceu a solidariedade, a fraternidade. As preces estão se levantando no mundo, tem até hora marcada, né, no mundo inteiro. Teve época lá naquele Covid, que o horário aqui no Brasil, acho que era 6 da tarde, em tudo que era lugar do mundo tinha fuso horário, para cada país levantar os seus pensamentos em oração juntos, uns pelos outros. Foi uma coisa muito emocionante. Todo mundo orando por aqueles que mais sofriam. Então agora é hora de nós orarmos muito mais, porque o mundo está muito necessitado. Devemos orar uns pelos outros, orar pelos países, pelos dirigentes dos países, por nós todos, uns pelos outros. Que fiquemos em paz, viu, gente? E o nosso bom domingo aqui da nossa parte, vamos passando a Silene para as palavras finais. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora para a palestrinha do Dr. Zé Antônio, desencarnando antes do casamento. Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, para que a gente possa voltar todos os domingos com a graça de Deus. Muita paz a todos, um bom final de domingo para todos. Olá, amigos. Dando continuidade às mensagens do além.
aquelas mensagens consoladoras, confortadoras, dos nossos irmãos que já na espiritualidade vêm através da psicografia de Chico Xavier confortar os seus entes queridos que ficaram em sofrimento, enquanto ainda é tão denso esse véu que separa o mundo físico do mundo espiritual, e que um dia, com certeza, pelas leis do progresso da alma humana, cada vez mais irá se desanuviando, irá clareando, irá ficando tudo mais nítido, e esse contato do encarnado com o desencarnado mais fácil. Enquanto isso, luzes como a de Chico Xavier são tão necessárias aqui na Terra. Hoje nós vamos ler a mensagem de um jovem que estava noivo, estava programando o seu casamento e que, num acidente, deixou o mundo físico. E ele vem, através de Chico em Uberaba, em 1976. Ele deixa essa mensagem quase 2 anos depois da sua desencarnação, contando ainda as dificuldades que enfrenta por 3 motivos importantes. Pela sintonia da família que está sempre evocando em sofrimento, e por outros que nós vamos ler na mensagem que ele vai deixar. Vamos à mensagem então. A mensagem de João Jorge. Meu querido Pai, minha querida Maria José, nossa querida Zezé, meu bom irmão Antônio Garcia, rogo a bênção de Deus em nosso favor. Venho pedir aos meus para que não chorem assim com tanta mágoa. Há quase 2 anos, a lei de Deus me trouxe para a vida nova. Mas, querida irmãzinha, seu mano está preso às aflições em casa. Não chore mais com essa dor que mais nos parece um braseiro no coração. Querida Maria José, eu preciso da sua conformação junto da mãezinha Laura e de meu pai. Naquele dia de agosto, eu devia passar por Mogi Mirim, alcançando a Anhanguera, perto de Limeira, mas entendi que por Mogi Guaçu seria um atalho, e a viagem seria de menor tempo, e arrisquei. Saí de Itapira, alegre, mas tudo aconteceu como devia acontecer. Querida irmã, tudo aquilo que não depende de nós e que sucede contrariamente aos nossos desejos, vem da lei de Deus. Quando o choque dos veículos me abateu, senti-me num sono profundo e só acordei quando ouvi que me chamaram em casa com muitas lamentações. A princípio eu nada compreendi, parecia-me um sonho, um pesadelo, mas o amparo do vovô Manuel, que me acolheu carinhosamente, era para mim um socorro que eu não sabia como receber. Não conhecia as pessoas no começo desse meu novo caminho, pois tive a ideia de me achar no hospital do mundo. No entanto, aos poucos, meu avô Manuel e a vovó Gabriela me esclareceram. E desde então estou lutando muito para retornar à tranquilidade. Estou ligado à nossa casa por fios que desconheço, e hoje, que sou trazido a lhes dar notícia, rogo as preces de conformação, da fé em Deus, em meu auxílio. Zezé, minha querida irmã, peço a você fazer este meu pedido finalmente à nossa Regina. Em verdade, os nossos sonhos de noivado se desfizeram na terra, mas acima de tudo somos irmãos. Nossa querida Regina é uma criatura admirável, e logo que eu estiver tranquilo, eu tentarei colaborar para vê-la feliz. Aí, não somos preparados na Terra para enfrentar o problema da vinda para cá. Penso que a falta de conhecimento coloca 90% de dificuldades nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar. Papai e amigo, querida irmã, como peço igualmente a você, meu caro Garcia, ajude-me com as orações de esperança. Lembre-se que ninguém morre. Nossos familiares nos auxiliam tanto em nossas doenças e provações do mundo, por que não nos auxiliariam na renovação em que nos vemos? Nós, os que perdemos uma estrada para entrarmos em outra. Tenham confiança em Deus e amparem-me. Estou precisando muito da paz em vocês, para encontrar a paz em mim.
Estarei com vocês nas orações. Vovó Gabriela, aqui comigo, abraça-os. E eu, querido pai, querida irmã, lembrando a mãezinha e todos os nossos, deixo-lhes nestas escritas o coração reconhecido de filho e de irmão, que pede a Jesus nos fortaleça e nos abençoe. João Jorge. Meus irmãos, eu vou pedir licença para vocês para comentar essa mensagem, tal a profundidade de ensinamentos que ela nos oferece. Veja que interessante, vamos começar por essa frase. Tudo aconteceu como devia acontecer. Então o João Jorge ele diz assim, tudo aquilo que não depende de nós e que sucede contrariamente aos nossos desejos, vem da lei de Deus. Então aquilo que nós não planejamos e que não dá para mudar, vem da lei de Deus. Então nós temos que nos resignar, que é um tema que nós temos estudado muito aqui nas reflexões, a conformação e a resignação. Resignar-se é aceitar entendendo que Deus está presente. Conformar-se é aquele sentimento de saber que não podia mudar aquilo, mas resignar-se é saber que Deus está presente, é confiar numa lei maior. E ele vem dizer depois na mensagem, mais embaixo, dos fios, eu estou ligado à nossa casa por fios que desconheço. Vamos estudar a doutrina espírita e vamos estudar o corpo espiritual, o perispírito que nos vincula aos nossos entes queridos, onde quer que nós estejamos no espaço. E aí o sofrimento dos nossos da terra aumenta os sofrimentos em nós no mundo espiritual. E se nós tivéssemos tudo para estar em paz no mundo espiritual, numa região de harmonia espiritual, não podemos porque estamos sofrendo o sofrimento daqueles que ficaram. E aquele terceiro que eu falei, raciocínio, que eu acho muito importante, que essa mensagem nos deixa estar nesse trecho. Ainda não somos preparados na Terra para enfrentar o problema da vinda para cá, mas poderíamos estar. A doutrina dos Espíritos, ela está aqui na Terra a pedido de Jesus como Consolador prometido, para dizer que a vida continua e como é a vida depois da morte, como funcionam as leis de Deus. Vamos nos preparar, não vamos viver nos preparando para a morte, mas vamos viver como seres imortais. Fica aqui a mensagem de hoje, que Deus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.